Porque nós vemos e entendemos a Grécia como o momento da extrema beleza, o momento de maior beleza, que nós vamos chegar àquela questão do clássico greco-romano. Mas os gregos não foram sempre clássicos, né? Os gregos fizeram obras como essa da esquerda aqui. Eu peguei aqui, só selecionei 4 imagens e períodos diferentes. Primeiro, o Kouros. Kouros é de 650 ou antes. Ele lembra muito as figuras da Mesopotâmia e do Egito também. Figuras estáticas, duras, tronco triangular, bem acentuado, assim como a segunda também, a Apolo de Tené, o tronco bem triangulado, né? Ombros largos, e o cabelo, aquele tratamento no cabelo, que lembra também o tratamento das figuras da Mesopotâmia. Não dava para colocar aqui, mas nós temos tantas figuras dos querubins, os reis persas, por exemplo, e com os fenícios transitando por todo aquele mar Mediterrâneo, saindo do Oriente Médio, de onde é a região da Palestina, Israel, e indo pelas ilhas, passando por Creta, por exemplo, que é muito importante, porque a cultura grega, desculpa não ter o romano, a cultura grega, ela passa primeiramente ela passa por Creta. Creta, onde tem o Palácio de Knossos, onde tinha, na mitologia, aponta o Minotauro, que vivia dentro do Palácio de Knossos, que o palácio seria um labirinto, que ninguém que entrasse lá conseguiria mais sair, porque era difundido isso. Aliás, a mitologia, digo para você, a mitologia sempre está a serviço de um poderoso, de um poder, sempre. A mitologia, sim, ela é, às vezes, didática, ela é educativa, mas ela faz parte para a manutenção de um determinado poder, sempre. Portanto, essa ideia aqui, quem é que vai entrar lá naquele palácio, que era o palácio do rei? O sujeito acreditava que tinha um minotauro lá dentro, e se entrasse não conseguia sair, porque era tão grande que ele se perderia lá dentro. Pô, você vai entrar? Ninguém entra. Então já era um jeito de barrar muita gente e não ter invasão no palácio. Tranquilo, né? Uma forma de manutenção do poder. Bom, voltando aqui no slide, nós temos aqui um Kouros, chamada representação do homem na escultura grega, ou Coré, quando era mulher, ou aqui que é um Apolo, chamado de Apolo de Tanae, de 560, já mais adiante, um Apolo do templo Portonátio. Isso quer dizer, esse templo Portonátio, ele está lá, é um Apolo desse templo, não é necessariamente o nome dele, possivelmente um Apolo, sim, um deus, mas percebe-se já que ele tem uma indumentária, ele tem um tecido que cobre seu corpo e feito terracota oca, porque a terracota ela não é maciça quando é escultura, senão ela trinca, tem que ser oca. As peças de escultura, por exemplo, uma cabeça, ela precisa tirar uma escultura de uma cabeça, por exemplo, precisa que limpe o miolo dela para que as temperaturas não vá rachar, porque se ela ficar maciça, ela trinca toda. Então, se você deixar oco, ela não trinca. Bem, é uma questão técnica, né? Aqui chegamos no Apolo de Belvedere, que chega naquela beleza, que é a beleza procurada pelos gregos. Bom, aqui sim é o período clássico. Aqui é o período clássico. Estes aqui, esses dois anteriores, são do período arcaico. E este intermediário entre os dois. Já em movimento, percebe-se que ele já desenvolve um movimento, enquanto o Apolo já está em absoluto poder do espaço. E mais, por que clássico? Porque nesse período
Nesse período se trabalhava as proporções, a proporção, a busca pela perfeição, porque só Deus é perfeito. E quanto mais eu me aproximar da perfeição, mais próximo eu estou de Deus. Era essa, ou dos deuses, porque lá é politeísmo. Aqui em cima é a Acrópole, isto é a parte do topo acima da cidade, a cidade grega está aqui, de Atenas, aqui construções antigas ainda, e aqui em cima o Propileus é a entrada da Acrópole, e lá dentro este que é o Pártenon. O Pártenon que é este aqui de baixo. Onde está a beleza? Os gregos vão entender que, baseados na natureza, nós temos uma percepção daquilo que é harmônico, daquilo que é proporcional. E essas três palavras, harmonia, proporção e equilíbrio, portanto, o templo Pártenon, ele é um dos mais simbólicos da Grécia Antiga, que ele contém todos esses elementos. Por exemplo, era na natureza que eles percebiam o tamanho de um tronco de árvore, a relação da sua grossura com sua altura. E é assim que eles vão produzir uma escala de proporção. Né? Por exemplo, na representação da figura de um homem, porque raramente faziam das mulheres. Normalmente, quando eram deusas, Diana, por exemplo, mais tarde vai fazer Diana. Uma cabeça equivaleria a 1/7 do corpo, isso é, 7 partes iguais do corpo. Mas mesmo entre eles tinha um outro escultor que propunha que um corpo tinha 8 cabeças para ficar mais esguio. Mesmo entre eles havia divergência. E eles procuravam, nessas proporções da natureza, o equilíbrio e a proporção. Então, aqui também, no Pártenon, se encontram esses quesitos importantes para a cultura clássica greco-romana. Então, quando nós falamos de clássico grego, greco-romana não, Roma ainda não chegamos. Os templos onde não era, lá dentro não se rezava. Pouco se frequentava o templo. O templo grego era usado e aproveitado mais no seu entorno. E o sujeito chegava à sua beirada e ali solicitava aos deuses. Aqui nós temos representações, e a maioria das esculturas gregas que ainda temos hoje não são necessariamente gregas. Elas são romanas, cópias romanas do século II, isso é de 150 aproximadamente, antes de Cristo, quando no período helenístico já os romanos estão invadindo a Grécia. E eles incorporam a cultura grega. Eles incorporam toda a estilística grega e vão copiar. Os romanos são excepcionais copiadores. E eles vão copiar, por exemplo, aquele Fauno Barberini, é um nome novo, Fauno Barberini, porque ele era de propriedade do Barberini, o Papa Barberini, que ficou papa, numa família nobre, riquíssima de Roma, e que tinha entre suas peças essa aqui, e o Papa adorava. É uma cópia romana do século II, depois de Cristo, esta aqui. Esta aqui, Laoconte e seus filhos devorados pela serpente. Isso é um detalhe só do rosto. É uma cópia romana de 50 depois de Cristo, mas do original grego que seria de 200 antes de Cristo. E que não se encontra o original, que se perdeu. Mesmo esse Laoconte, ele é uma figura forte aqui, para não exceder, só pôs o rosto dela, é uma figura que tem as serpentes e os filhos dele estão em volta, e ele segurando a serpente vai ser morto, porque ele foi penalizado pelos deuses para morrer. E o Laoconte é uma passagem mitológica. Quem restaurou essa obra aqui foi Michelangelo, lá no Renascimento. Tá? E aqui à direita, o maior exemplo, que é a Vitória Alada de Samotrácia, que ela é o maior exemplo da arte grega helenística, desse período que vai depois da morte de Alexandre o Grande,
323, 300 e pouco antes de Cristo, até a invasão realmente dos romanos e que tomam tudo para si. Quando os romanos, no século, em 117, por exemplo, 117 depois de Cristo, é o momento de maior ampliação do Império Romano. Portanto, Grécia já era deles já fazia tempo. Eles já estavam invadindo a Grécia, cada dia mais. E essa figura que lembra essas figuras que vão na frente dos navios. Se fôssemos traduzir para o nosso tempo, para o nosso espaço, ela lembra as carrancas do Rio São Francisco. Não uma estética, porque essa é uma estética de uma deusa alada, linda, com corpo escultural, aliás, é uma escultura, mas um corpo muito proporcional, as vestes coladas ao corpo, o que caracteriza o estilo helenístico, são esses tecidos tipo roupa molhada encostada no corpo, isso é que caracteriza o helenismo. E a asa, falta-lhe, claro, a cabeça, porque o tempo foi para cá, vai para lá. Durante o período, especialmente o período do cristianismo, essas coisas não tiveram muita importância.